Pessoal, bora pra cima que esse editorial tá repleto de informação para vocês. Luiz Marcos dos Reis é o sargento, que era subordinado a Mauro Cid e assessor direto ao Bolsonaro, está sendo ouvido hoje. A grande questão é, a CPMI de 8 de janeiro fala de tudo, menos de 8 de janeiro. Afinal, o que a gente queria saber é o que o Gonçalves Dias estava fazendo lá dentro do prédio dos Três Poderes, quem se omitiu, quando, qual o momento em que aquela minuta de intervenção foi redigida, cadê o IP dessa máquina? Tudo isso a gente queria saber. A gente queria ouvir os presos. Por que não? Cadê o cara do relógio? Chama ele para falar. Enfim, na verdade, hoje a CPMI já foi tomada pelo governo. E assim como quase tudo que o governo toma, acaba em pizza. Olha só essa matéria do G1. Então, lembrando vocês que eu sempre cito a fonte, e para quem gosta de canal que cita a fonte, dá um like, curte, compartilha. O ex-assessor de Bolsonaro negou à CPMI envolvimento em falsificação de cartão de vacina. Falsificação de cartão de vacina, pessoal, é meio complicado, né? Isso acho que não tem nada a ver com 8 de janeiro. Luiz Marcos dos Reis atuava na equipe de Mauro Cid na ajudância de ordens. Essa palavra existe, ajudância? Eu nem sabia que essa palavra existia, ajudância. Interessante. Na ajudância de ordens do ex-presidente. Ele está preso desde maio, suspeito de participar de esquema de falsificação de cartões de vacinação. Pois é, eis o motivo da convocação. Tá? Então, o que a gente percebe hoje? A CPMI dos atos golpistas, ou a CPMI do 8 de janeiro, ela perdeu o foco completamente. O que se precisava descobrir é quem financiou. Tinha infiltrado? Não tinha infiltrado? A responsabilidade é do Bolsonaro mesmo? O Bolsonaro deu ordens para que aquilo acontecesse? Não. E o Lula? Omitiu? Não omitiu? G. Dias estava fazendo o que lá? Cadê as câmeras de segurança que não foram entregues? Cadê as câmeras de segurança do Planalto que ficaram faltando? Cadê? E os inquéritos? Cadê? A gente precisava saber disso. Afinal, CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Inquérito investiga. E a única coisa que a gente não está vendo aqui é a investigação. Esse é o grande problema e a gente quer saber quem é o responsável pelos atos de 8 de janeiro e os ataques à democracia. É para isso que a CPI existe. O problema é que o governo Lula tomou conta da CPMI só para transformar isso em pizza. E aí, olha só essa matéria da Carta Capital. A CPMI aprova a quebra de sigilo de Zambelli, Delgatti e reconvoca o Mauro Cid. Gente, é nítido que essa história do Mauro Cid é só para deixar tudo em pizza mesmo, tudo perdido. Olha só. Além dos novos requerimentos aprovados, a CPMI colhe o depoimento do sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, ex-assessor de Bolsonaro, que não falou lá com CREA ali. Tá? Então, grande parte, eu acompanhei um pedaço e vou te falar que até eu desanimei de assistir até o final. Mas vamos lá. A quebra da Zambelli tem a ver com 8 de janeiro? Tem alguma ligação? Alguém falou em 8 de janeiro, Zambelli e hacker? Não, quebra do hacker. Mas foi interessante, tá? As quebras de sigilo aí do hacker também vai demonstrar até onde ele mentiu, até onde ele falou a verdade. Então, vão quebrar também o sigilo. Hoje, mais cedo, quase que em tom de velório, a Globo News anunciou que parte do que o hacker disse, que teve no ministério, que acessou o ministério, é mentira. Por quê? Porque os ministros procuraram nas câmeras e imagina uma câmera de segurança do Ministério da Defesa recebendo o Delgatti. Mostrava que ele estava falando a verdade. O problema é que não tem nenhuma filmagenzinha sequer mostrando o Delgatti entrando no Ministério da Defesa. Mas o grande problema não é nem esse. Não foi igual o governo atual que está escondendo as imagens. Não teve esconder, nada de esconder imagem, não. As imagens estão com o governo atual. É porque não existe mesmo. Não teve. Mostra que o Walter Delgatti mentiu. Mas, como a boa e velha CPMI não pode ficar um dia sequer sem uma treta e uma briga, a figura da vez aqui é o Marcos Feliciano.
que é deputado federal, e ele que bateu boca. Essa matéria aqui é do Congresso em Foco. Elisiane Gama e Marcos Feliciano brigam durante a sessão da CPMI. Olha só o que aconteceu. Dá uma olhada. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI dos atos golpistas, a senadora Elisiane Gama, alinhada ao Flávio Dino, do Maranhão, disse nessa quinta-feira, durante a CPMI, que o deputado Marcos Feliciano é misógino e que não considera um pastor evangélico pelo modo como tratava as mulheres no Congresso Nacional. Elisiane o chamou de hipócrita, fariseu por pregar falsas palavras. Pois é. Inverte e coloca em outra situação. Digamos que seja um homem, o Marcos Feliciano, falando isso para alguém de outra religião. Seria preso. Seria preso na hora. Falar para um espírita, ó, eu não considero você espírita. Ou falar, sei lá, para alguém de matriz africana, não, você não é um sacerdote, você não é alguém. Você prega falsas palavras. Então, o Marcos Feliciano rebateu e falou o seguinte, olha, infelizmente hoje a gente tem aqui as mulheres, e as mulheres ficam atrás de mimimi, são palavras do Marcos Feliciano, são minhas não, tá? Ficam atrás de mimimi e, sabe, dizendo que são sexo frágil, mas não são fortes demais, e elas batem do mesmo jeito que homens. Olha só o que a Elisiane falou pra mim. Só que eu não posso responder à mesma altura porque eu saí daqui preso. Pois é. Foram as falas do Marcos Feliciano. O que você acha sobre isso? Porque realmente a gente vê, principalmente, algumas deputadas, Sâmia Bonfim, entre outras, se escondendo nesse manto, e tudo que um homem fala, é misoginia. É isso. Mas enquanto o Lula fala o que ele quer, a questão do grelo duro e mais isso e mais aquilo, vai bater em mulher em outro lugar, tá tudo bem. Ninguém fala nada. Quando uma jornalista é agredida pela equipe do Nicolás Maduro aqui dentro do Brasil, silêncio total, aí não tem misoginia, não tem nada disso. Quando o Brasil acaba de anunciar que vai dar entrada aí no BRICS, eu vou falar sobre isso nesse editorial. Eu não ia falar para não ficar extenso, mas eu ainda vou falar sobre isso. Quando o Brasil fala que vai dar entrada no BRICS, cheio de país que mata a mulher porque encontra na mulher como se ela fosse um objeto, não respeita a grandeza que as mulheres têm, trata elas como se fosse um objeto dos homens. Mata elas, os homossexuais. Para eles está tudo bem, nada do ministro dos Direitos Humanos fala, pô, Lula, é de brincadeira, juntando o BRICS aí com essa turma antidemocrática. E a democracia? Não. Eles não falam nada. É uma hipocrisia sem tamanho. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu separei uma outra matéria que é a cara do Brasil. Eu vou colocar uma foto aqui. Nessa foto, que eu vou colocar aqui para você, você vai deixar um comentário para mim. Se você acha que essa imagem representa o Brasil ou não. Uma foto polêmica. Você vai me falar, Sandro, eu acho que essa imagem representa o Brasil. Ou, não, eu acho que essa imagem não representa o Brasil, não. Nossos políticos, todos, principalmente os que estão governando aí, são sérios. A imagem é essa. Um pacote de dinheiro, um bolo de dinheiro no vaso sanitário. Pois é. Isso representa o Brasil? Não. Representa em parte porque é um ponto da história do Brasil. Não sabe o porquê? Eu te explico agora. Na verdade, quem vai te explicar é o Paulo Capelli. Não sou nem eu. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis. O governo Lula põe na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, um advogado que escondeu dinheiro em privada. Esse advogado ele foi preso pela Polícia Federal em 2018 durante investigação sobre esquema de corrupção no Ministério da Agricultura. Adivinha quem era a presidente? Dilma Rousseff. Pois é. O esquema de corrupção do Ministério da Agricultura, que foi descoberto por esse advogado, era a senhora Dilma Rousseff. E aí, o que esse advogado fez? Quando foi descoberto com muita grana, jogou a grana na privada para tentar sumir com o dinheiro para não ser preso.
não deu certo. Dá uma olhada só o que a matéria fala. O advogado que foi preso pela Polícia Federal em 2018 foi designado pelo governo Lula nesta quarta-feira, ontem, como conselheiro consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações. Então agora ele é um conselheiro da Anatel. Que coisa bonita, hein? Ele foi oficializado na função como representante da Câmara dos Deputados, com mandato até fevereiro de 2026. Então, até fevereiro de 2026, você vai continuar lembrando dessa cena, viu, meu amigo? A designação do advogado foi assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que exerce a presidência em razão de mais uma viagem do Lula. E aí, é interessante, no momento da prisão, Gomes foi flagrado pela PF tentando esconder R$3 mil em dinheiro na privada da casa. O advogado havia sido vice-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, a famosa CEMIG, e foi apontado como operador financeiro do então vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade. E ele operava um esquema de corrupção, e a ação foi a chamada Ação Capitu da Polícia Federal. É da época que a Polícia Federal tinha outras obrigações além de perseguir o Bolsonaro. A Capitu, essa ação da Polícia Federal, achou um esquema de fraude no Ministério da Agricultura, onde ele era o capitaneador de recursos junto ao governo Dilma Rousseff. E agora, enfim, ele é nomeado para a Anatel. Mas por que eu quis trazer especificamente este caso? Foi ontem a nomeação dele. Olha a coincidência. Este caso, esta foto, vou ter que mostrar para você de novo, esta foto, e falei da CEMIG, porque a CEMIG é alvo agora do governo Lula. Olha só essa matéria do O Antagonista. Federalização das estatais mineiras. A ideia esquerdista sem pé nem cabeça da semana. Olha só o que foi escrito aqui pelo Antagonista. Vem da esquerda de Minas Gerais a ideia mais estapafúrdia da semana. E ainda é quarta-feira, essa matéria é de ontem, viu? Mas vai ser difícil superá-la. Federalizar em vez de privatizar as estatais CEMIG de energia e a CODEMIG de mineração. Sabe o que eles querem? O Zema está brigando para privatizar, para trazer mais recursos e para deixar o Estado mais enxuto. Pegou um Estado arrebentado e está conseguindo colocar as contas em dia, está conseguindo colocar o país num caminho do progresso. E uma das metas é privatizar a CEMIG, é privatizar a CODEMIG. Vem deputados da esquerda do PT, esse da Dilma Rousseff, que fazia o esquema aí do dinheiro na privada, esse mesmo. E aí, só para você ter uma noção, os caras querem entregar a CEMIG toda, porque ela é a Sociedade de Economia Mista, tem dinheiro privado, dinheiro público, quer entregar ela todinha para o Estado, quer entregar na mão dessa turma do dinheiro no vaso. O que você imagina que vai virar disso? Então, eu tenho que dar parabéns, não sei quem escreveu essa matéria do Antagonista, mas se eu pudesse eu aplaudiria de pé aqui, porque realmente é a ideia mais estapafúrdia e mais ridícula que poderia, ser apresentada aqui. Mas vamos lá. Eu comecei falando sobre o BRICS e agora eu vou voltar a falar sobre o BRICS com você. O BRICS você já sabe o que é, né? É um grupo ideológico, econômico, e aí o Lula mandou mais uma das pérolas dele, né? Essa matéria do jornal Metrópolis, eu sempre cito a fonte. Para não ser preso, eu cito a fonte, porque pelo menos eu tenho um argumento, tá? Porque hoje dar opinião não dá. Perigoso. Então o que eu faço? Eu cito a fonte da matéria aqui para vocês, citando a fonte da matéria, aí a gente põe para vocês o que tá rolando, tá certo? Matéria do Metrópolis. BRICS abre as portas para 6 países. Abre aspas para a fala do Lula. Representamos 36% do PIB global, diz Lula. Primeiro ponto aqui. Você acredita nos números que o Lula e a turma dele traz para você? Diz o Lula que é 36% do PIB global. E eu vou pesquisar isso para trazer. Mas e os 120 milhões de brasileiros passando fome? Você acredita nisso? E as 35 milhões de crianças passando fome no Brasil, você acredita nisso?
E o maior superávit de todos de investimento na agricultura que o governo Lula trouxe. Você acredita nisso? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você acredita que o Brasil zerou a dívida externa? Você acredita também que o Brasil acabou com a fome no Brasil? O governo Lula acabou com a fome no Brasil. Você acredita nisso? Talvez é muito pesado acreditar nisso. Vou te dar a última agora, aí você vai me falar se você acredita ou não. O amor voltou? Pois é. Fica difícil de acreditar, não é? Então, olha só. Aqui, nessa matéria, o Lula diz que 36% do PIB está lá. E ele confirma os países que entraram. Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Irã. Todos esses entraram. 6 países. E aí, a gente tem que pegar no pé de alguém que é petista disfarçado. Porque me enganou, viu? Eu era fã desse cara. Pois é, eu era. Tô falando do Amoedo. O cara sempre passou a ideia de ser um liberal que trazia pautas importantes, mas de repente virou petista de carteirinha. E como petista, tem hora que ele vem reclamar do presidente que ele ajudou a eleger, que ele brigou muito para eleger, mas aí ele vem tentar se desvincular como se não fosse um apoiador do PT. Dá uma olhada. O que ele escreve sobre a questão do BRICS. A expansão do BRICS, com a inclusão de mais países governados por regimes ditatoriais, é péssima para o Brasil e mancha a nossa imagem. Eu vou até ampliar para você ler melhor. Mancha a nossa imagem. Pois é. Só de ter o Lula, meu amigo, nós já temos uma imagem manchada. Mas tá bom. Não há sentido em se aliar politicamente e formar um bloco com governos que desprezam a democracia e os direitos humanos. E aí, não tem preço a resposta do Bruno Musa para ele. Ha, ha, ha. E você vê novidade com o presidente que você apoiou e com tanta hipocrisia e incoerência nos seus atos? A Júlia, Lucy, Brasil já é ditadura e já não se respeita direitos humanos mais. Vide os presos de 8 de janeiro. Sua indignação não deve ser seletiva. Ops, esqueci. Você é incoerente mesmo. Fez o L e tudo mais. Pois é, mostra que o Amoedo tá tomando uma chuva, uma enxurrada de críticas aí, por causa das decisões que ele tomou. Mas peraí, não para por isso aí não. Vamos mostrar para vocês o estado atual desses países que representam 36% da economia. Você está vendo essas cenas aqui? Uma onda de saques em supermercados aterroriza comerciantes na Argentina. É um país dominado pela esquerda, que Lula diz que está numa situação privilegiada. Essa é a postura do Lula, dizer que está privilegiada a situação deles, que está sofrendo com saques. Esse pode ser o Brasil de amanhã, tá? Essa matéria que vocês estão vendo aqui pode ser o Brasil de amanhã. Enquanto vocês vão vendo as cenas aí, eu vou ler para vocês. Uma onda de saques tem levado medo e pavor a centenas de comerciantes na Argentina. Só na Grande Buenos Aires foram 150 tentativas de assalto que resultaram em quase 100 prisões só nas últimas horas. E aí vai entrar no BRICS. Os principais alvos de saque são comércios como supermercados, lanchonetes da Grande Buenos Aires. Os crimes são reflexos da crise econômica e da hiperinflação no país da América do Sul, que passa de 100%. $1, uma doleta, um cruzeiro. Só para vocês terem noção. Por exemplo, chega a custar 700 pesos, que é a moeda argentina, no mercado paralelo. Imagina o seguinte... $1 custar R$700. Já parou para pensar? Já parou para pensar que o seu salário mínimo, lembra quanto que é o seu salário mínimo? R$1.320, não é isso? 1.320? R$1.320 dá pouco mais de $1,50. Esse é o reflexo desses países que representam 36% do PIB e que o Lula diz que são totalmente democráticos e estão numa democracia relativa e em situação privilegiada. Pois é. E aí, comentário é de vocês. Eu só estou aqui para expor os fatos. Comentário é de vocês. Eis o caminho que você quer seguir? Se sim, tá tudo bem. A gente está indo nesse caminho. Agora, se não, meu amigo, levanta sua voz. Escuta.
debata sobre política, converse sobre isso. Afinal, quanto mais ignorante político você for, mais você vai sofrer na mão dessa turma, não tenha dúvida. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. E lembre-se, este não é o caminho, de forma alguma. Abraço.